Não, ainda não está. Ah, está sendo? Pronto, já está. Boa noite. Nós hoje temos uma sala recheadinha, como vocês provavelmente já estavam a ouvir, porque nós hoje não vos pusemos em off. E hoje é a aula em que vamos não, eu vou tentar explicar o melhor que souber como é que se pinta um tema Natal. Eu vou começar por vos apresentar uns slides. Vocês, se repararem, este slide tem qualquer coisa de Maria Flávia e os seguintes também terão qualquer coisa de Maria Flávia e são uns slides que ela me emprestou para fazer esta aula, para explicar também a importância de pintar o tema. Não só quais as cores com que se deve pintar, mas a importância da pintura. E aqui na capa nós temos o tema do rodear, que nasceu 23 de março de 1885, ascendente Sagitário, Sol em Carneiro, e realmente um mestre de muitos de nós. Eu vou começar então por vos explicar, por tentar passar-vos esta ideia. Pintar um tema Natal é introduzir uma componente venusiana que obriga a sentir o tema e não apenas a interpretá-lo mentalmente. Vênus está associada a tudo o que é estético, está associada a tudo aquilo que nós valorizamos e é uma emoção. Daí, quando nós pintamos o tema, nós não estamos a interpretar apenas, sei lá, mentalmente, sabendo que o Sol em Aquário quer dizer isto e o Sol em Leão quer dizer outra coisa. Não se está a ouvir, é? Está tudo. Mas é como se... é muito engraçado, eu vou pintando o tema e de repente é como se o tema falasse connosco. Se deixarmos de pensar, eu não estou a pensar no tema, estou só a pintá-lo e de repente parece que há coisas que ganham dimensão e volume, há umas que saltam mais e eu deixo-me sentir, ou deixo o tema falar comigo. E nessa altura eu não penso ou não interpreto mentalmente absolutamente nada. Ora bem, a cor obriga Mercúrio, e Mercúrio rege a mente inferior, a alinhar com Vênus na interpretação, ou seja, a atravessar a vibração do coração e a passar da mente inferior à mente superior e do raciocínio à intuição. Digamos que Mercúrio rege o nosso hemisfério esquerdo. A Maria Flávia apresenta-vos essa imagem no primeiro ano e ela está na onda do Urano. E Vênus e Urano regem o hemisfério direito da intuição e da vibração do coração, Vênus. E a cor tem essa magia, essa capacidade de obrigar Mercúrio a alinhar com Vênus e, portanto, nós não estamos a olhar para um tema só com a mente e a interpretá-lo mentalmente ou racionalmente, mas estamos ligadas à mente superior e à intuição, e a cor aí tem um trabalho muito importante. Continuando, Vênus
tem uma íntima relação com o conhecimento sintético, juntamente com Urano, lá está. Podemos identificá-la com o hemisfério direito. Foi aquilo que eu me antecipei a falar. E o conhecimento sintético é aquele que olha as coisas como um todo e que não discrimina. Eu sei que Vênus discrimina, mas Vênus discrimina para valorizar ou para não valorizar. E aqui, mas o conhecimento de Vênus é sempre um conhecimento holístico, total. Vênus adere ou não adere. E não há aqui, muitas vezes não se explica a adesão de Vênus. É um conhecimento sintético, holístico. Enquanto que o conhecimento de Mercúrio, da mente, é um conhecimento analítico, que vai analisar. Se calhar é o que vem a seguir. Não. Diz o astrólogo e cientista Luc Biget, Vênus é um conhecimento duplo, que apreende pelo significado e pela essência. Permite um contacto direto com as energias que habitam a consciência. O conhecimento duplo que se apreende pelo significado e pela essência. Não sei dizer melhor, lamento. Acho que está aqui tudo dito. Mas, no fundo, é um contacto que vai direto à nossa consciência. E a consciência é o sol, é aquilo que se sabe. E quando se interpreta um tema que está pintado, a cor fala connosco, não só os planetas e os signos, mas a cor fala connosco. Continuando, olá, esperem lá. Não? Então, onde é que eu vou? Estava aqui, não é? Agora, Vênus. Ora, passam 2. Ora bem, pronto. Vênus é um fator unificador da dualidade. A dualidade dos hemisférios e a dualidade do tipo de raciocínio e do tipo de pensamento. Vênus como que está, não está propriamente em nenhum dos hemisférios, estará um pouco no hemisfério direito, mas estará no centro, faz a ponte. Agora, isso está muito sensível. Está muito sensível. E agora, pronto, pintar. Onde é que eu vou? Vou aqui. Não, eu estava a pensar nos meus. Bom, pintar um tema a cores desperta e conduz a uma interpretação sintética e unificadora do processo evolutivo que o tema simboliza. Isto é muito importante. Ou seja, quando nós olhamos para um tema, olhamos para um todo. Obviamente que numa primeira fase, quem está a aprender tem que aprender o que é que quer dizer um Sol em Aquário, uma Lua em Caranguejo, um Mercúrio em Leão, pronto, e tem que ir ver. Mas depois, se quiser ler um tema, dizendo, olha, que é o que aparece, por exemplo, na internet, Vênus em Aquário, explicam o que é Vênus em Aquário. Depois, Lua em, não sei onde é que eu disse, Caranguejo. Traz. E depois, Plutão em Virgem. Isto. E uma pessoa, no fim, chega e diz, isto sou eu, isto é a soma, eu sou mais do que a soma de tudo isto que eles dizem ali. Mas, de uma maneira geral, as pessoas até ficam contentes, porque dizem, olha, eles acertaram, eu realmente sou isto, eu realmente sou aquilo. Às vezes fazem assim um ajuste, porque se calhar não seria bem assim, mas não faz mal. Se calhar eles têm razão, é que ainda não me conheço bem. E no fundo, quando nós interpretamos um tema, é olhar para aquela mandala e tentar olhar para ela de uma forma sintética e unificadora. Isto é, perceber que aquilo é um conjunto, não são partes
e aquele conjunto é mais do que a soma das partes e faz parte de um processo evolutivo de alguém. E é isso que a cor e a presença de Vênus através da cor nos concede. Agora vou pedir ao Alva para mudar, porque eu até tenho medo. Mais um. Ora bem, eu não sei onde é que estou. Agora estou aqui. Zodíaco. Ora bem, aqui eu apresento-vos o zodíaco já pintado de acordo com as cores, embora algumas estejam um pouco deturpadas. Nós depois vamos tentar melhorá-las. Mas, se vocês repararem, os 3 signos de fogo, que é Carneiro, Leão e Sagitário, estão de vermelho, embora o vermelho de Carneiro, de Leão e de Sagitário seja diferente, ligeiramente diferente. Depois temos os 3 signos de terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio. São 3 tons de castanho, embora a Virgem ali pareça amarela, mas não é, é um castanho claro. Depois, os signos de ar. Temos 2 signos de ar, azuis e um amarelo. Amarelo é Gêmeos. E este amarelo de Gêmeos tem a ver com a alquimia, com o processo do citredo, que é o processo em que a pessoa compreende que algo aconteceu, mas ainda não se sabe dizer o que é que aconteceu. E Gêmeos é a primeira comunicação, mas reparem que Gêmeos vem antes de Caranguejo, portanto é uma comunicação onde ainda não há sentir. É uma comunicação aérea, leve. E, portanto tem uma cor diferente, mas que tem a ver com a compreensão e com a comunicação. Depois, Balança é um tom azul claro, que aqui não se percebe, e Aquário é um azulão, um pouco mais escuro. E depois, finalmente, os 3 signos de água. Temos aqui Caranguejo, que é um azul esverdeado muito tenue, porque a água do Caranguejo é quase como a água uterina, é uma água muito límpida, muito pura, muito primordial. E depois os outros 2 signos de água têm, o signo de Escorpião é violeta, é roxo, e isto porque Escorpião tem lá, embora seja um signo de água, queima, portanto tem lá qualquer coisa de fogo. E Peixe tem um violeta, é um lilás. E porquê? Porque os peixes são 2 e um nada para Escorpião e tem qualquer coisa da cor de Escorpião e outro nada para o absoluto e para o Pai. E portanto é como se fosse a água do Escorpião já batizada, que tem branco já, tem a luz já. Ora bem, agora eu vou tentar virar e deu, pronto. Aqui estão as cores mais ou menos tais como elas costumam aparecer. Eu não vou agora explicar, porque logo a seguir eu vou explicar o porquê de cada cor. Portanto, o carneiro é um vermelho mais vivo. O leão é um vermelho com um toque de laranja. E o Sagitário é um vermelho com um toque de rosa, costuma-se chamar o vermelho dos cardeais. Tem aqui. Desculpa. Não faz mal. Não faz mal. Não foi. Pronto. Se aparecer mais alguém.
O Sagitário é a cor do vermelho dos cardeais. E depois o Touro é um castanho terra, a Virgem é um tom areia e o Capricórnio é um castanho escuro. Hã? É um ouro vegetal, sim. E depois cá está, Gêmeos amarelo, Balança azul claro, Aquário azul escuro, Caranguejo, lá está, aquela é uma cor muito tenue, muito subtil, que está entre o azul clarinho e o esverdeado, Escorpião roxo e Peixe lilás. Ora bem, aqui está, aqui estão, não, ainda há um, aqui, um. Agora, não, mudámos ao mesmo tempo. Pronto. Então, carrega agora. Não. Esse é para... pronto. Aqui temos nós os três signos de fogo e, digamos, o significado de cada um deles. Carneiro é um signo de iniciativa, é o vermelho vivo, é o fogo que vem da terra, é um fogo de iniciativa, é um fogo que irrompe, é um fogo verdadeiramente vivo. Leão tem um toque de laranja. E porquê? Porque Leão é o signo da individuação, onde nós encontramos a nossa individualidade e, portanto, tem um toque de dourado com o vermelho, que vem da procura do Deus em si, da procura da sua identidade e, portanto, não é aquele vermelho vivo. E Sagitário, lá está, é o rosa púrpura, é um vermelho púrpura, que representa o fogo da fé. Portanto, já numa oitava assim. Agora, se calhar, vamos mudar. Agora deve vir... Ora, bem. Agora, nos signos de terra, o que é que nós temos? Temos um castanho. Um castanho, cor de terra, é um castanho onde ainda não há luz. É a primeira terra. Depois temos em Virgem um tom de... é um castanho areia. E porquê? Porque é a cor da terra já com o ar. Quem rege Virgem é Mercúrio. E Mercúrio tem o primeiro signo que ele rege é Gêmeos, que é ar e que é amarelo. Portanto, digamos que é um castanho com amarelo, é uma terra que tem ar. Ar é comunicação. E finalmente, Capricórnio é um castanho muito escuro. Às vezes, não sei, eu pus isto a computador, não tenho a certeza se as cores estão exatas. E é a cor da terra com preto, que é um pouco o peso do karma que Saturno vem resolver. É um castanho mesmo muito escuro, é um castanho da responsabilidade e do karma. Dúvidas? Esta aula vai dar para ser assistida em diferido. Pronto. Agora vamos ao ar. Então temos para Gêmeos o amarelo, que é uma conversa mental, leve e ainda sem sentimento, foi aquilo que eu vos disse, porque Gêmeos vem antes do primeiro signo de água, e os signos de água são signos de sentir. Balança está em azul turquesa, é a cor do chakra da garganta. Tem o verde da natureza e do chakra do coração, filtrado pelo azul do céu. É bonito. E finalmente, Aquário é um azulão, é a cor do céu no início da noite. É um azul com roxo. Há uma pinta de vermelho no azul, porque há fogo de amor
em Aquário. Portanto, é um azul com uma pinta de vermelho, vermelho de amor, fogo de amor. Talvez vá buscar um pouco ao signo oposto, que é Leão. Provavelmente também. Mas um amor, Sim. um amor mais paixão ou um amor mais. O amor é emoção. Paixão é Marte. Porque paixão tem muito de desejo. Portanto, é quanto muito Marte com Vênus a ir atrás. É o amor ir atrás do desejo. Paixão. O amor aqui é a emoção. O amor é uma emoção, não é um sentimento, porque quando se ama, qual é a diferença entre sentimento e emoção? Sentimento é qualquer coisa de interno que nós sentimos. A emoção é quando nós exteriorizamos um sentimento. Por exemplo, eu posso me sentir triste e choro. Chorar é uma emoção. A tristeza é um sentimento. Eu estou satisfeita é uma emoção, é um sentimento. O riso é uma emoção. Tá? E agora falta-nos a água. Portanto, cá está. Câncer, o que é que eu digo? Verde água, não é? Verde claro. Mas não é bem um verde claro, porque é um verde que também tem um toque de azul. É a água uterina, quase transparente, quase incolor. É muito, a ideia é bonita. É a cor do céu refletido na água, mas numa água, imaginem uma piscina que não tem o chão pintado de azul, tem o chão pintado de branco. E é o reflexo do céu numa água muito límpida, que não tem uma cor por baixo. Depois, Escorpião é uma água com fogo dentro, claro. Apesar de ser um signo de... Boa noite! Apesar de ser um signo de... apesar de ser um signo de água, já vos expliquei um pouco que é uma água congelada, e a água congelada também queima, é como se fosse fogo. Mas aqui não é o vermelho do amor, é o vermelho do fogo do instinto. É o fogo que vem da terra, que vem ainda por trabalhar. Com preto, exatamente porque é um fogo cego ainda, é um fogo que não vê. É um roxo baço, sem brilho. E finalmente lilás, é a água do escorpião batizada com branco, lá está. Há um peixe que nada para escorpião e há outro que nada para a luz. E, portanto, temos em peixe esta combinação. Vou tentar mudar. Ora bem, Pitágoras intui que as harmonias das órbitas... Pitágoras é um grande iniciado. Não fez só o teorema de Pitágoras que nós aprendemos na escola, aliás, isso é quase uma ofensa ao Pitágoras. Foi um grande iniciado. E intui que as harmonias das órbitas celestes têm um paralelo nas irregularidades de todas as formas de vida. Estas correspondências são vibrações matemáticas precisas que se manifestam como luz, som e cor. E outros estímulos sensoriais. Pela lei das correspondências universais, cada cor corresponde a um determinado som, a uma qualidade específica, à simbologia de um dado planeta. Se vocês quiserem, a uma dada frequência. Esta é a introdução e agora vamos... Este é mesmo assim. Vamos começar
então aprender a pintar um tema. O tema que eu pintei é este que está aqui representado. Reparem a quantidade de planetas que esta pessoa tem na 12, não foi por acaso, mas era na altura era o único que eu tinha em casa e que podia pintar quando fiz os slides. Pronto, cá está. Já, foi um. Agora, eu acho que estou no fim agora. Ou não? Não, depois estou. Pois, mais para trás, para trás, para trás. Muito! Eu estava mesmo no fim. Toma lá, eu peço para vocês mudarem. Mais. Mais um para a frente. Mais dois para a frente. 1, 2, 3. Mais um. Ok. Isto é da Maria Flávia. Pintar um tema natal é introduzir uma componente venusiana que nos obriga a sentir o tema, ela diz isto atrás, e não apenas a interpretá-lo mentalmente. Mais um. Ora bem, material. Temos aqui os lápis de cor, eu penso que é onde estar aqui 12, um para cada signo, eu já vos vou dizer quais são as cores exatas. Lápis e a régua não é bem uma régua, é um escantilhão que tem estas circunferências, há escantilhões que têm para desenhar o contorno das letras, há outros que têm para desenhar cornucópias, para várias coisas, e escusa de ser assim tão grande como este, há escantilhões à venda. E uma caneta preta. Pronto, isto é o nosso material. Agora, vamos ver. Não muda. Muda? Não, agora não mudou. Já está. Ora bem, aqui temos o tema, como ele sai, o mapa, como ele sai quando nós o encomendamos. Portanto, a única coisa que está ali em cima e que eu apaguei, obviamente, é o nome da pessoa, mas nós temos, isto é o que nos aparece do computador. Mais um para a frente. Não, atrás. Ora, não. Agora um para a frente. Isto hoje está complicado. Mas faz aí com o rato. Ora bem, cá está. Antes de pintar, reparem, eu agora isolei só a parte que nós vamos pintar. Cá está, tem os signos, tem os planetas e da parte de fora tem as casas. E tem uns tracinhos que ligam alguns planetas a outros e que se chamam aspectos e que vocês irão aprender de uma forma mais aprofundada no terceiro ano. Agora é que vamos avançar. Agora é rápido. Ora bem, a primeira coisa que se faz é traçar a linha do horizonte ascendente-descendente. Se ela não estiver coincidente é porque eu fiz isto a computador, mas se calhar está. Portanto, e traçamos passando por cima de tudo. E não ficamos só ali onde diz ascendente, onde diz descendente. Podemos ir de um lado ao outro da folha. Atravessa o signo, atravessa o interior da mandala e atravessa o signo descendente e vai até ao fim. Esta é a primeira coisa a fazer. Agora, podemos passar. Eu digo isto passo a passo. A segunda coisa é, olhando para o eixo vertical meio do céu, fundo do céu, que está lá em baixo, IC e MC,
Nós não vamos fazer com ele o mesmo que fizemos com o ascendente-descendente, que é fazer uma linha que atravessa o tema de um lado ao outro, mas vamos só marcar o ponto de interseção entre os dois eixos. Esse ponto de interseção entre os dois eixos é o centro, é o tal centro imutável para que tudo mude. Algo tem que se manter imutável. É o centro do tema. Quando nós falámos do zodíaco, nós dizíamos que, no fundo, era a vida em nós, é Deus em nós. E há ali uma coisa que eu não fiz, mas que aconselho, é a prolongar, mas para fora, portanto, as linhas do eixo fundo-céu, meio-céu. Portanto, pegando ali no fundo-céu, se faz favor, Diogo, pegando ali no fundo, eu queria dizer o meio, pronto, no meio do céu, portanto, temos aí, vamos prolongar a linha, mesmo que vá para cima de alguma coisa, não faz mal. E fazemos o mesmo para o fundo do céu, portanto, cá em baixo, aqui não há como prolongar, mas no tema que vocês tiverem há. E ainda vamos fazer outra coisa, que é, estão a ver ali no meio do céu, um tracinho para dentro. No meio do céu, um tracinho para dentro, exatamente. Vamos marcar esse mesmo tracinho, semelhante, no fundo do céu. Ali, exatamente. Mas não unimos a linha inteira. Até aqui. Está muito confuso ou está a andar? Está a andar? Como? A linha, não, esta não. Não, eu não passo o signo. Pronto. Tá? Até aqui não há problemas? Pode, se faz favor. Ora bem, a terceira etapa é prolongar as linhas que delimitam as casas. Reparem, o ascendente abre a casa 1. O ascendente. O ascendente está aqui. Agora não temos apontador, não faz mal. O ascendente está aqui e a casa 1 começa no ascendente e vai até à próxima linha. Reparem que estas linhas geralmente não coincidem mesmo com o começo e o fim de um signo. E nós vamos prolongar as linhas que estavam de fora. Reparem, antes já havia cá estas linhas que delimitam as casas. O que nós vamos fazer é prolongá-las. Certo? Pronto. Em seguida, numeramos as casas. Elas estão numeradas no início, mas nós, geralmente, em numeração romana, numeramos as casas. Casa 1, no meio da casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, até à casa 12. Pronto. Vamos numerá-las. Geralmente usa-se a numeração romana. Há dúvidas? Não? Pimba. O que acontece quando as casas abrangem 2 signos? Quando as casas abrangem 2 signos, nós já vamos ver como é que pintamos os signos. Mas as casas estão delimitadas e nós prolongamos-las. Pronto. Até agora é assim. Geralmente isto nem sempre é feito logo no início, mas eu optei por pôr aqui já. Nós marcamos a verde ou a azul os trígonos e os sextis. Os trígonos são mesmo um triângulozinho e geralmente estão a azul. O sextil é como se fosse um asterisco, estão a verde. E as quadraturas são um quadradinho. E estão a vermelho. Geralmente os aspectos verdes aos azuis são aspectos que fluem. E os aspectos que estão a vermelho são aspectos
tensos. Ainda há outro aspecto que este mapa não tem e que é uma oposição. Ou seja, é uma linha que une dois planetas que estão em signos opostos. Por exemplo, um estava em Leão e o outro estava em Aquário. Signos opostos. Também é vermelho. Lá está, diz ali em cima, quadraturas e oposições. Agora, quando isto estiver a fazer muita confusão, vocês mandam-me parar. Está bem? Agora, o que é que eu faço para cada planeta? Traço uma linha no grau de cada planeta para fora, para que apanhe parte da casa. E reparem, por exemplo, vê-se aqui muito bem no Sol, eu não consigo apontar, mas reparem, como há aqui muitos planetas juntos, a linha do Sol está para cima. Reparem, nota-se pouco, mas está, o Sol está para cima. E eu vou ao grau exato, alinho com o centro do tema e traço a linha para fora. De acordo? Esse sobrou-lhe? Sim? Pronto. Portanto, com uma régua, eu pego no ponto, no grau exato onde está, por exemplo, o Sol, a régua tem que ir até ao centro do tema e eu depois traço uma linha para fora, que representa o Sol. Depois faço o mesmo para qualquer outro planeta. Reparem, fiz para Mercúrio, fiz para Urano, para a Lua, depois fiz para Plutão, que está conjunto ao ascendente, fiz para Marte, Vênus, Neptuno e Júpiter e Saturno. Geralmente, de antes não fazia para o Quiron, mas agora faço. O Quiron está ali na casa 6. A Lua Negra é que eu nunca, numa primeira fase, deixo ficar quieta. E depois, o que é que eu digo aqui? Marcar as conjunções. O que são conjunções? São planetas que estão afastados um do outro 10 graus ou menos. E, por exemplo, eu não sei se consegue ver, mas, por exemplo, o Sol está a 12, Mercúrio está a 13, estou eu a ver aqui ampliado, não, o Sol e Mercúrio estão ambos a 12, Urano está a 18 e a Lua a 20. Portanto, todos eles, desde a Lua até ao Sol, vão 8 graus, certo? Portanto, todos eles estão em conjunção. E as conjunções marcam-se com aqueles tracinhos que podem ser verticais, podem ser horizontais, podem ser inclinados. Pronto. Por acaso até devia estar. Por acaso até devia estar. Eu é que me esqueci de pôr lá, porque a conjunção vai até 10 graus e principalmente entre o Sol e a Lua, que são os dois luminares, a conjunção pode perfeitamente, sem gravidade, exatamente, tinha que prolongar esse para cima e o que está a seguir também para baixo. Devia ter... Pois, exatamente, só podia pôr só 3. Depois, é raro fazer-se. Geralmente não se marcam aspectos em relação aos ângulos, e o que é que se chama ângulos em astrologia? São o ascendente, o descendente, o fundo do céu e o meio do céu. Geralmente não se marcam, mas eu neste mapa marquei Plutão, está conjunto ao ascendente, e eu marquei ali uns tracinhos, e Júpiter, que está conjunto ao fundo do céu, e também marquei. Mas geralmente não se marca, só que as conjunções são o principal deste mapa, que representa uma fusão de energias, energias que
numa primeira fase estão fundidas, a energia do Sol com a energia de Mercúrio, com a energia do Urânio, com a energia da Lua, está tudo muito fundido. É uma pessoa que tem o Sol em Leão, que precisa de um palco, não é? E, no entanto, tem lá a Lua também. Portanto, a sua grande insegurança também é ser Leão, é também exteriorizar-se. Já não falando que está tudo na casa 12. Pronto. Posso avançar? Ora bem, e agora vou marcar a cauda e a cabeça do dragão. A cabeça do dragão, que é onde está a seta, aparece sempre com aquele símbolozinho que é um colchete. Exatamente. Boa, obrigada. E geralmente, quando é representada, em alguns programas, é representada a cauda, o colchete está ao contrário. E isto tem um significado. É quando o colchete está ao contrário, parece que é uma taça e que já está cheia. Portanto, é de onde se vem. É aquilo que nós já acumulamos como experiência. E a cabeça está ao contrário porque, portanto, está virada para baixo porque nós ainda não acumulamos experiência aí. E então, nós vamos marcar, mesmo que só esteja marcado o ponto da cabeça, portanto, o colchete virado para baixo, nós sabemos que no mesmo grau está a cauda. E, portanto, com uma régua, traçamos, e agora já tem a ver com as cores. A cauda está em carneiro, portanto, a cauda vai ter que ser representada com a cor do carneiro, com o vermelho vivo do carneiro. E geralmente a cauda tem pelo menos um crescente, pode ter mais do que um crescente, mas tem aquele crescente que é de onde se vem. E é aquele redondinho, que se pode depois fazer muito bem com um escantilhão. E depois temos, e reparem, nós pintamos a cauda até ao centro, e ela atravessa o signo, atravessa tudo, e depois do centro marcamos com a cor da cabeça, a cabeça está em balança, portanto vamos marcá-la a azul turquesa, e pomos uma seta. Esta seta foi feita em computador, mas geralmente há uma ideia de que os bicos da seta, a seta não é exatamente assim, ou seja, nós prolongamos um bocadinho mais cada lado da seta. Consegues fazer isso, Tio? Isso, exatamente, prolongamos um bocadinho mais. Exatamente. Exatamente, é o balanço. Ok. E agora é a altura de começar a pintar. Vocês já sabem cada cor, já sabem, e aqui estão os números, os códigos para Carandache. Estes lápis são vendidos, podem ser vendidos a bolso, não são baratos, mas qual é o número de gêmeos? Gêmeos é 10. Está ali mesmo na... O quê? O quê? Os lápis. Não vale a pena. Carneiro é 70, Touro é 59, Gêmeos é 10, Caranguejo Câncer é 191, Leão é 60, lá está um bocadinho menos do que o Carneiro, Virgem é 35, Balança 171, Escorpião 120, Sagitário 80, Capricórnio 49, Aquário 140, Peixe 111. Agora reparem o seguinte, imaginem que chegam lá para comprar e não têm o 111, só têm o 110.
compram 110. É só um ajustezinho pequenino. Ou em Touro não há o 59, mas há o 60. Mas quem quiser comprar mais barato, podem comprar aqueles da Uso do Continente, que também são muito bons. Os Os da Uso. a marca Uso do Continente Também é. e também são numerados. São muito. Não. Mas o conjunto de 18, acho que tem as cores todas que é preciso. Pronto. O Diogo está aqui a dizer que A balança não é. a balança não é bem, mas que há um conjunto de 18, uns tojos de 18 lápis da Uso, que é uma marca do Continente, e que tem praticamente as cores todas. São muito luminosos também. Como? Código RPG? Sim, é o código da cor. Código instantâneo. Em RTS Do computador. sim. Eu devia ter dado. Pois. Não estou a dizer que era interessante. Era interessante, pois. Conseguia-se marcar mesmo as cores. Pois, eu tentei há pouco ser o mais fiel possível, mas vou sempre um bocadinho por... eu também... Não, eu às vezes ponho... isto eu fiz à mão e digitalizei, claro, mas é muito complicado, por exemplo, encontrar exatamente o Sagitário, encontro ali mais ou menos. O Carneiro, quando eu há bocado vos pus as cores, pus por aproximação, nem sempre são estas. Ora bem, agora, cá estão para lembrar as cores dos signos. Portanto, reparem, agora, portanto, o Carneiro, aquele vermelho vivo, o Touro, o castanho da terra, Gêmeos, o amarelo, Caranguejo, aquele tom muito suave, muito subtil entre o verde e o azul. Leão, um pouquinho mais claro do que o Carneiro. Virgem, o tal tom de areia. E por ali fora, o Escorpião, o roxo. Sagitário, como é que se chama? O ciclame, é o vermelho dos cardeais. Não é bem cerise, é o vermelho dos cardeais. Eu não sei se ali depois a cor está bem. O castanho escuro, muito escuro, do Capricórnio. O azulão, que é mais escuro do que o que está aqui, do Aquário. E o lilás do Peixe. Ora bem, agora uma regra, antes de pintar os signos, é assim, os planetas, entre aspas, rápidos, são os planetas da personalidade, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. E os dois planetas ditos sociais, que é Júpiter e Saturno, assimilam a energia do signo e, portanto, são pintados com a cor do signo onde se encontram. O Sol está em Leão. Leão tem aquela cor e o Sol é pintado daquela cor. A Lua também estava em Leão neste caso, portanto também é pintada de vermelho. Saturno está em Peixe, é pintado com a cor de peixe. Tá bom? Os planetas lentos ou da transcendência, que são Urano, Neptuno e Plutão, pelo contrário, não assimilam a energia do signo, mas vão imprimir uma alta frequência de vibração ao signo onde se encontram, levando essa energia do signo a subir uma oitava. Daí, manterem a sua cor e não adquirirem a cor do signo onde se situam. E quais são as cores do Urano, Neptuno e Plutão? Urano tem sempre a cor de Aquário, portanto, o Urano é sempre aquela cor. Neptuno tem sempre a cor de Peixe, por exemplo, aqui Peixe não está bem. E Plutão tem sempre a cor preta, qualquer que seja o signo onde eles estão. Até aqui tudo bem? Sim. Ora bem, eu agora vou-vos mostrar o mapa já pintado
Reparem, eu não pinto os signos todos, pinto os signos onde há planetas. Reparem, os 4 planetas de Leão, 3 estão pintados de encarnado e há um, que é Urano, que é sempre pintado da mesma cor. E reparem, há uma espécie de uma aura que se faz em torno do símbolo do signo. Portanto, nós como que contornamos aquele símbolo e depois pintamos. Por outro lado, geralmente pinta-se de uma forma mais intensa e mais carregada na zona onde começa, onde esse signo abre uma casa. O que é abrir uma casa é estar na cúspide da casa. Por exemplo, o ascendente é Virgem. Ainda há um bocadinho de Virgem antes do ascendente, que nem sequer está pintado. Começa-se a pintar a partir do momento. Aliás, Virgem abre dois signos, abre o ascendente e depois vai abrir também a casa, abre 2 signos não, peço perdão, abre também a casa 2. Reparem que a casa 2 também é aberta pelo signo de Virgem. E, portanto, onde o signo abre uma casa, onde há o início de uma casa, nós geralmente marcamos de uma forma mais carregada. Eu fiquei bonita na mesma? Pronto. Por exemplo, se vocês virem Balança, Balança abre a casa 3 e reparem que até lá está um risco azul mais forte e Balança é pintado com mais intensidade a partir do momento em que abre, que é para chamar a atenção qual é o signo que abre cada casa, porque o signo que está na cúspide de cada casa vai dar a tónica a essa casa. Reparem, por exemplo, a casa 2 abre em Virgem, mas a maioria da casa 2 está em Balança, mas a tónica da casa 2 é Virgem, porque é Virgem que está na cúspide da 2. Depois, a casa 4 abre em Escorpião e repare, está ali marcado, eu pintei também Júpiter, vocês se calhar não conseguem ver, mas está pintado roxo. O Neptuno, que estava antes, está pintado da cor de peixe, está lilás, as cores às vezes não são muito nítidas. E reparem que o Escorpião está mais carregado a partir do momento em que abre a casa 4. Desculpe interromper, pintou a casa de Escorpião? Não pintei. Por acaso até devia ter pintado, porque Escorpião tem lá 2 planetas. E por acaso eu até devia ter contornado o signo de Escorpião e ter pintado de um tom menos carregado, porque Escorpião tem lá Júpiter e Neptuno. Portanto, isto foi uma falha. Agora, por exemplo, Sagitário. Sagitário não abre casa nenhuma. É aquilo que se chama um signo intersetado. Não abre, reparem, a casa 4 é aberta em Escorpião e a casa 5 está a ser aberta em Capricórnio. E quando há um signo intersetado, nunca há um, há 2, e o seu oposto, que é Gêmeos, também não abre nenhuma casa. E nós podemos não pintar sequer. Às vezes, por gentileza com esses signos, fazemos o contorno do símbolo, mas eles não abrem nenhuma casa. Se eles lá tivessem planetas, eu iria pintá-lo.
sempre de um tom mais claro. Por exemplo, imaginem que em Sagitário havia um planeta. Havia, por exemplo, sei lá... Pronto, um qualquer. Júpiter. E eu pintava... Aí eu pintava Sagitário. Mesmo que ele fosse um signo intersetado. Nunca havia uma zona marcada muito forte. E eu estou a ver aqui que há ali uma casa que eu não marquei, que é Aquário. Pronto. Que eu devia ter marcado ali o início da casa de Aquário com aquele azulão. Depois, reparem, o ascendente é muito importante saber. O ascendente é Peixes. Começa ligeiramente antes, Peixes começa ligeiramente antes, eu nem pinto antes, só marco ali o início da casa. E também devia ter marcado, eu estou muito mal aqui, também, porque Peixes também abre a casa 8. E portanto eu ali também devia ter posto uma marca forte, um risco forte, por exemplo, como está em Touro lá em cima. Estão a ver? Depois, diz lá, o Quiron está em Aquário, fica de acordo, o Quiron ainda recebe a cor do signo onde está. Ah, é? A parte de cima de Aquário e a roda de baixo com Capricórnio. Com a cor de Saturno. Que é para dar mesmo. Quiron é um planetoide que faz a transição entre os planetas sociais, que o último é Saturno, e os planetas da transcendência. E o Diogo estava aqui a dizer, eu geralmente pinto o Quiron da cor do signo. E ele está em Aquário, pintei-o de azulão. E também se pode pintar o signo de Aquário, portanto, Não muda de cor. o signo de Aquário não muda de cor. Não é assim, Aquário. É tipo o Quiron. Não muda. A outra opção é o Quiron não muda de cor. Exatamente. E pintá-lo sempre com duas cores, que é metade Aquário e metade Capricórnio. Há aqui outra, o Diogo está aqui a falar de outra opção. Eu estou aqui a seguir mais ou menos a regra da Maria Flávia. Mas o Quiron, o que o Diogo está a dizer, como o Quiron faz a ponte entre os planetas sociais e os planetas da transcendência, que se pinta a base com a cor de Capricórnio, que representa Saturno, portanto castanho escuro, e a parte de cima pinta-se sempre com a cor de Aquário, que é a cor do Urano. Portanto, é uma alternativa. Eu geralmente pinto o Quiron da cor do signo onde ele está. Portanto, já vimos ali que eu me esqueci de marcar a casa 6 em Aquário, não é? Me esqueci de marcar a casa 8, a abertura da casa 8, porque a casa 8 também abre em Peixe. Não me esqueci da casa 9, reparem que em Carneiro, na casa 9, há ali uma zona mais marcada que é o início da casa, lá para o fim de Carneiro. Isso aí. Depois, a casa 10, reparem que Touro está quase todo na 9, mas o meio do céu está é em Touro e, portanto, eu represento a partir do momento em que Touro abre uma casa. Da mesma maneira que represento, pois Gêmeos não abre casa nenhuma e quando não tem lá planeta nenhum, não foi pintado. E a casa 11 abre em Caranguejo, está lá. E a casa 12 abre em Leão. E reparem que o signo de Leão começa ligeiramente antes, mas que eu começo a pintar a partir do momento em que abre a casa. A outra hipótese é pintar em todo, mas há uma parte que fica sempre mais tenue. Fica mais carregada a partir do momento em que abre a casa. Certo? Até aqui tudo bem? Sim.
Agora só a experiência. Agora as casas. As casas, se vocês olharem, têm a cor do signo no qual vibram. Ou seja, a casa 1 vibra na energia de carneiro. E, portanto, será sempre pintada de vermelho vivo, quer esteja lá carneiro, quer não esteja. A casa 2 vibra na energia de touro. E, portanto, será sempre pintada de castanho, quer lá esteja touro ou não. Há uma separação aqui. A casa 3 vibra na energia de gêmeos e, portanto, será sempre pintada de amarelo. E por ali fora. As casas respeitam sempre as energias dos signos Dos, originais. digamos que cada casa vibra na energia do signo. A primeira casa vibra na energia do signo de carneiro. Do dia de Natal. Exatamente. E aqui está. Olha, isto vem a seguir, devia vir antes. Cá está, pintam-se geralmente os signos e as casas que têm planetas. Marcam-se todas as cúspides das casas, que eu não fiz, mesmo as que não têm planetas. As casas são pintadas com as mesmas cores que se usam para os signos. E eu tenho aqui, portanto, a casa 1 vibra na energia de carneiro. A casa 2 vibra na energia de touro. A casa 3 vibra na energia de gêmeos. Por exemplo, estas cores são de computador. Mas, por exemplo, peixe não está nada parecido, eu não consegui encontrar. Escorpião ainda é um roxo mais escuro. Caranguejo eu acho que me dei bem, por acaso. Carneiro e leão também. Virgem acho que também está mais ou menos. Aquário também. Eu acho que os piores aqui é peixe e escorpião, talvez. Balança talvez devesse ser um bocadinho mais forte. Mas aqui as cores não estão mal. Peixe e escorpião. Peixe então é que não está nada bem. Está piroso, não está bem. E agora aqui está o mapa com as casas pintadas. Reparem, a casa 1, embora tenha o signo de Virgem, está pintada com a cor de carneiro. E reparem que é opcional. Eu, por exemplo, no Júpiter e no Saturno esqueci-me, mas geralmente nós também fazemos uma auréola à volta de cada planeta, como se fosse uma aura. Uma auréola não, uma aura. E eu gosto de pintar as casas desta forma. Acho que lhes dá movimento, portanto, a cor mais prolongada no início e no fim da casa e menos prolongada no meio. Eu gosto de pintar assim, mas podem pintar a casa toda por igual. Reparem, por exemplo, a casa 3 tem lá Balança e Escorpião e, no entanto, vibra na energia de Gêmeos, está amarela. A casa 5, vibra na energia de Leão, está vermelho, embora tenha lá Capricórnio, não é? A casa 8, que vibra na energia de Escorpião, tem lá roxo, apesar do signo que está na casa 8 ser carneiro. Percebido? Se era só uma dúvida, a lua negra desse Numa primeira fase eu acho que não. Mas se quiser assinalar, ela é negra, portanto já não é preciso ser pintada. Está pintada por natureza. E pode pintar a casa onde tem a lua, sim. A lua negra é um ponto, não é um planeta, é um ponto virtual que corresponde à interseção do plano da órbita da Terra à volta do Sol com o plano da órbita da Lua à volta da Terra. E simboliza um ponto de rejeição
simboliza um ponto de rejeição, mas de rejeição mental. É um ponto onde nós geralmente não aceitamos a energia e a casa onde ela está. É como morrer de sede porque eu não quero beber daquela água. É um ponto que numa primeira fase, numa primeira leitura do horóscopo, não é analisada. Eu, ano passado, no segundo ano, sem querer, dei uma aula sobre a Lua Negra. A Maria Flávia, o ano passado, no primeiro ano, também deu uma aula sobre a Lua Negra. Ela é muito mais complexa do que aquilo que eu estou a explicar aqui. Mas também representa, de uma forma simbólica, a rejeição da encarnação. A Lua Negra surge quando nós percebemos que estamos divididos num mundo dividido. E há a rejeição de encarnar nesse mundo dividido e de nós sermos seres divididos. Porque quando nós estávamos na casa do Pai, nós éramos unos. E, portanto, como os chineses dizem de uma forma muito pragmática, não se sabe porquê, mas o mundo cindiu. E nós, neste momento, vivemos num mundo dividido e somos seres divididos. Temos em nós o yin e o yang, aqueles peixinhos, não é? Em que o peixinho preto já tem a pontinha branca e o peixinho branco já tem a pontinha preta. Portanto, a Lua Negra é também uma recusa de encarnação. Por isso é que nós recusamos ou temos dificuldade no signo e na casa onde ela está de aceitar que há uma rejeição. Portanto, eu, por exemplo, tenho a Lua Negra na casa 10 e durante muito tempo eu era uma crítica acérrima da sociedade, mas não fazia nada para melhorar, não é? Mas a recusa estava ali, nos valores sociais, etc. Depois, tudo o que se traz no mapa é para resolver, incluindo a Lua Negra, não é? Há duas formas de trabalhar a Lua Negra. Primeiro é procurar o seu ponto de polaridade, ou seja, o ponto que está oposto no grau da Lua Negra, e que aqui, curiosamente, até parece que é Júpiter, porque a Lua Negra está no grau 20 e Júpiter está no grau 22. Bom, não é bem, mas é quase. Através da polaridade, porque tudo funciona com polaridades, e aquilo que falta àquela Lua, sei lá, a divisão que falta àquela Lua, nós podemos encontrá-la no signo oposto e na casa oposta. Portanto, ela está na 9, que é uma casa de ensino superior, de valores de transcendência, de grandes viagens, e há eventualmente uma recusa, e está em Touro, portanto, que é um signo que traz estabilidade, é um signo de encarnação ainda por cima, é um signo de terra onde a pessoa se sente estável sobre a terra, e há ali uma recusa de se sentir estável. E no signo oposto, que é Escorpião, eu vou encontrar aquilo que falta àquela casa, a casa 3. Portanto, é uma lua que se calhar se resolve não ensinando, que é a casa 3, e procurando o seu ponto de polaridade, que é quase Júpiter, portanto, encontrando a transcendência. Mas encontrando uma transcendência em Escorpião, portanto, tendo que trabalhar e perceber que aquela Lua Negra também tem muito de ego, e eu tenho que trabalhar para purificar dos meus desejos. Há outra forma de resolver a Lua Negra, que é procurar o planeta que está antes, Quirón não vale, e o planeta que está depois. O planeta que está antes é Saturno, o planeta que está depois é o Sol. E em linguagem astrológica, ou em astrologuês, diz-se
levar Saturno ao Sol. O que é que isto quer dizer? Saturno é a responsabilidade, é a estrutura e, portanto, é levar essa estrutura, essa responsabilidade, essa sabedoria que vem com o tempo à consciência. O Sol é a nossa consciência, é aquilo que nós... o Sol sabe, o Sol não conhece, o Sol sabe. Saber é mais do que conhecer, é como vemos há bocado, é um conhecimento holístico, é um conhecimento sintético. O Sol sintetiza e todas as experiências que o nosso amigo Saturno, quando viaja ao longo do zodíaco, e ele dá uma volta ao Sol e ao zodíaco em 28, 29 anos, toda essa experiência, o objetivo é aumentar e ampliar a sabedoria e a luz do Sol. Portanto, levar Saturno ao Sol, neste caso, é levar a sabedoria, ou seja, fazer com que o Sol aceite a sabedoria do tempo, a estrutura e a responsabilidade que Saturno dá. Isto é assim. Não, é levar o planeta, pronto, mas o Sol, tanto o Sol como Saturno estão nos signos que eles regem. Por acaso é curioso que o Saturno esteja na casa 5, que é a casa que vibra na energia de Leão, e que é uma casa naturalmente regida pelo Sol, porque vibra na energia de Leão. Portanto, Saturno, na casa 5, numa primeira fase, vai inibir a expansão da identidade. E estando em Capricórnio, multiplica por 10, por 100, pelo que for. Portanto, Saturno ali vai ser, numa primeira fase, um grande inibidor da expansão da pessoa. A pessoa não se consegue... não consegue expor a sua criatividade, não consegue encontrar, é uma pessoa que à partida não sabe quem é, e isso confirma-se porque o Sol está na casa 12, portanto, é uma pessoa que não sabe quem é, pelo facto de ter o Sol e a Lua na casa 12, às vezes o Sol e a Lua são significadores, podem ser significadores do pai e da mãe, portanto é uma pessoa que teve pouco, mas está em Leão, teve pouco o pai, teve pouca presença do pai, e eventualmente também aqui a Lua não é um significador da mãe, é significadora da ausência de afeto do pai, porque é Leão. Se fossem caranguejos, isto dizia-se para a mãe. E no fundo há como que aquela casa 12 como que encapsula a pessoa, está lá o Sol, e a pessoa conhece eventualmente através daquele ascendente e daquele Plutão, daquela bomba que é o Plutão conjunto ao ascendente. Portanto, é uma pessoa que precisa de uma afirmação muito grande e que se afirma muito perante os outros e perante a vida, mas com pés de barro, não é? Porque quem tem Plutão no ascendente, diz a Maria Flávia, passa a vida sentada em cima de ovos. Porque não... mas de qualquer forma, numa primeira fase, aquele Plutão é aquilo que ela afirma. O resto está tudo encapsulado, aquele Saturno ali na 5. 5 também, um Saturno na 5, histórico, em termos psicológicos, também é um Saturno de uma criança que não foi reconhecida enquanto identidade autónoma. Ou seja, os pais amam aquele filho porque ele é filho e porque se deve amar um filho, mas não o amam por aquilo que ele tem de autêntico, de único. E a pessoa sente isso.
E isso dá-lhe uma carência de autoestima e uma dificuldade muito grande de se afirmar como um ser individual, individualizado, de expandir a sua individualidade, de expandir a sua criatividade. E levar o Saturno ao Sol, neste caso, geralmente o tema está sempre certo, as coisas, lá está, o que é importante nós olharmos para isto de uma maneira global, porque as coisas batem. Levar Saturno ao Sol é através da experiência, através da experiência, e a experiência nem sempre é uma experiência que não é dolorosa, pelo contrário, muitas vezes é uma experiência dolorosa, mas através da experiência, este Saturno vai ganhar experiência, vai ganhar sabedoria e vai levá-la ao Sol. E essa é uma pessoa assim, com tantos planetas na 12, é uma pessoa que tem dificuldade em saber quem é e em se conhecer, e aquilo está tudo ali numa amálgama, portanto aquilo é um stellium, chama-se quando há mais do que 3 planetas todos com menos de 10 graus e portanto a resolução da Lua Negra acaba por ser a forma também de quebrar aquela... e depois há outra coisa, é que os planetas que estão na casa 12 já não nos pertencem. Já não pertencem à personalidade. São planetas que já, se estão ali, se calhar já estiveram nos outros signos todos, ou então estão ali porque fizeram, se calhar, uma asneira numa vida passada num signo, e então ali estão presos, que é para até ganharem experiência não se sais dali. Aqueles signos libertam-se quando a pessoa os dedica, percebe que já não são dela, mas que são de uma transcendência. E quando os planetas e as energias que estão na casa 12 se ajoelham, e aí eles são postos ao serviço do eu e não da personalidade. Lá estão estes dois estão sempre a rir e não nos dizem nada. Hã? Pois não, claro. Não, mas eles só riem. O que é que eu vos queria dizer também em relação à casa 12 já agora? A casa 12 é uma casa de clausura. E com tanto personagem lá, é possível que seja uma pessoa que ou tenha andado num colégio interno, ou tenha estado hospitalizada, ou tenha estado presa, ou tenha optado por uma vida de isolamento. Ser padre, ser freira, pode ser... eu no outro dia vi um tema de uma pessoa que tinha feito em criança 12 operações e tinha lá planetas no 12, claro que tinha, não é? Porque o tempo que ela passou hospitalizada, privada de uma vida como as outras crianças, as crianças comuns, não é? E quem fala em hospital fala num colégio interno, por exemplo, em que a pessoa vive numa bolha, não é? Quer dizer, está em contacto, mas só tem aqueles contactos, não vive numa bolha, não vive no mundo, está privada da respiração do mundo, não é? Portanto, geralmente, isto agora é de uma forma mais pragmática, não é de uma forma tão simbólica, mas planetas na 12 podem ser indicadores disso. E é muito engraçado que a Lua Negra esteja exatamente na casa 9, que é a casa de valores universais e de valores de transcendência, porque só quando aqueles personagens todos se ajoelharem perante a transcendência
é que a lua negra está resolvida. Pronto. Numa primeira fase, além desta pessoa viver na afirmação do seu Plutão, que a Maria Flávia chama o velho ego, não é? Uma afirmação brutal, porque está ali mesmo conjunto ao ascendente. Temos aqui uma Vênus conjunta a Marte, embora esteja no signo de Virgem, que não é um signo muito fogoso, está na casa 1. E, portanto, geralmente uma Vênus conjunta a Marte são pessoas de grandes paixões, exatamente. São pessoas de amores à primeira vista, são pessoas de paixões, pronto. E o facto de estarem em Virgem eventualmente pode obrigar a refriar um pouco, porque há uma racionalização, mas não deixam de ser esta conjunção. Então, numa pessoa, repare o que é que ela tem de fora. Ela tem de fora é isso, e aquele Júpiter que tem Escorpião, ainda por cima, está escorpionizado, não é? Está ao serviço daquele Plutão, está na casa 3, e o Neptuno também está na casa 3, portanto há uma procura de absoluto no cotidiano. É uma pessoa que andou ali às voltas durante muito tempo e que agora está numa procura sim, de transcendência. Ora bem, já fizemos aqui uma análise também, cá está. E eu acho que é assim que eu acabo, porque aqui não há bibliografia. Pintar um tema é diferente de colorir. É sentir a vibração de cada cor em consonância com a energia de cada signo, planeta e casa. E que horas são? 9. Ao minuto! Nós somos muito bons. Obviamente que a partir de agora lancem só trabalho, façam várias fotocópias do vosso mapa, peçam mapas de pessoas vossas conhecidas, porque é uma forma de começar a perceber, se vocês conhecerem uma pessoa, ao pintar o mapa dela, e não ser uma pessoa completamente desconhecida, vão talvez começar a perceber, primeiro convosco e depois, sei lá, com irmãos, com filhos, com pais, com tios, porque eu comecei assim, eu pedi o meu e pedi toda a gente que eu conhecia que sabia os dados, a minha família foi toda, e depois os amigos, o namorado, etc. E ao pintar, depois eu vou começando a perceber mais a pessoa e ao mesmo tempo vou começando a perceber melhor como é que a energia da pessoa que eu conheço se encaixa numa mandala e nestas cores e nestes signos. Faço-me entender? Aprende-se imenso a pintar signos, mapas de pessoas que nós conhecemos. Agora, vocês têm o meu e-mail, penso eu. Todos vocês têm. Era o Pedro. As dúvidas vão começar quando vocês começarem a pintar. Sigam à risca, porque depois há quem tenha tendência, em vez de prolongar a divisão das casas, prolonga a divisão dos signos. Muita atenção onde é que o signo começa, nem que numa primeira fase tenham que pintar. Diga lá. Existe alguma situação que se tenha o sol mesmo em cima da cúspide de uma casa? Pode existir. E aí o sol já pertence à casa. Que vem a seguir. Sim, eu tenho. Eu tenho o sol na cúspide da 5. Mesmo em cima da cúspide. Pronto.
A cúspide é o início da casa, diga. Se tivermos uma casa, Se tivermos. um Sim. signo intersetado, ali não tínhamos signo intersetado, Tínhamos, tínhamos era casas intersetadas. Não, as casas nunca estão intersetadas, os signos é que estão intersetados. Tínhamos Gêmeos e Temos é Sagitário. ter uma casa que abre e fecha dentro do mesmo signo também. Exatamente. E aí é igual a mesma. Nós nunca nos preocupamos com o fecho da casa, preocupamos é com a abertura da casa seguinte. Ok. Portanto, muita atenção, nem que vocês comecem por pintar os signos por inteiro, antes até de prolongar as casas, para perceberem o que é um signo e depois o que é uma casa. Ao princípio, mesmo ao vivo, porque eu já dei esta aula ao vivo, quando eu dava por mim, as pessoas tinham prolongado as linhas dos signos e das casas, já não sabia o que era um signo, o que era uma casa. Portanto, vão devagarinho, sigam os passos e depois, ou por e-mail, ou daqui a uns tempos, se quiserem enviar digitalizar os desenhos, e depois nós fazemos uma aula com isto. Eu digitalizo os desenhos, apago os nomes, se vocês quiserem, ou vocês até já mandam digitalizado sem nome, quem não quiser o nome, e fazemos, por exemplo, analisamos a pintura e fazemos uma aula só disto. Agora, tem que haver pelo menos aí um mês para vocês irem absorvendo, experimentando. Não tenham só um exemplar, tenham muitos, que é para a coisa. Enganei-me aqui, se vos derem um exemplar, fotocopiem logo vários, ou digitalizem e ficam com eles, depois imprimem mais um e mais um e mais um, porque é natural que ao princípio se possam enganar e por ali fora. É um prazer para mim dar esta aula. Espero, à distância, eu acho que foi o melhor que é o melhor que eu consigo fazer. Eu gosto de dar esta aula e acho que é muito importante que quem aprende astrologia comece a lidar com a cor, lá está, porque a cor é uma vibração, é um som, é uma energia diferente e, portanto, a cor depois fala connosco. E é engraçado porque eu faço logo, quando eu pego num tema, começo logo por fazer a companhia, o ascendente, depois vou ao fundo do céu, meio do céu e marco ali o ponto imutável, depois vou prolongar as casas e depois vou fazer aquelas linhas nos planetas, também prolongar, porque às vezes quando há muitos planetas no mesmo sítio, os tracinhos divergem e vocês têm que ir desde o grau até ao ponto do meio e fazer o traço, mesmo que fiquem dois traços quase um sobreposto ao outro, não interessa, é assim. E só depois é que começa a pintar. E quando começa a pintar, o tema começa a falar. É muito engraçado. E vocês vão ver que convosco também acontece. E é bom. E, por exemplo, se vocês quiserem, podem pintar as casas todas e podem pintar os signos todos, porque fica mais colorido. Por exemplo, este mapa que está aqui só tem 3 ou 4 casas pintadas. Que é o mais Pronto. bonito de pintar. Podem pintar tudo, mesmo que não tenha lá. Eu, às vezes, as casas não pinto todas, mas as casas que não têm planetas, pinto o início. Por exemplo, que é para dar mais cor. E pronto. Eu acho que nós podemos acabar. Vamos despedir das pessoas que estão online. Muito obrigada pela vossa presença. Foi um prazer. Muito obrigada a todos. A nossa sala está repleta. Vocês nem imaginam. Temos 25 online. Ora, ainda bem. Um grande beijinho para todos. E obrigada. Até para a semana. Uma boa semana para todos. Obrigada. Obrigada.